Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era e que vem, esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 20 de setembro, sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Então é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus. Estamos vivenciando o mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículo do 4 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades e ia ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, botou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que, olhando, não veja, e ouvindo, não compreenda. A parábola quer dizer, o semeador quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite e não se salve. Os que estão sobre as pedras são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acredita, mas na hora da tentação volta atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chega a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, ao longo desta semana, o Evangelho nos apresentou diversas atividades de Jesus no meio do povo. À primeira vista, parece ações simples, de pouca importância, mas a parábola do semeador, proclamada hoje, dá profundidade a todas essas aparentes banalidades. Então Deus não age para provocar uma alteração imprevista nas situações atuais. Sua palavra age do mesmo modo que o grão semeado na terra, que germina lentamente, mas produz frutos abundantes. Então a semente continua a ser lançada cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que lemos a Sagrada Escritura, ou participamos da liturgia da palavra. Mas para que dê frutos, precisa encontrar um solo fértil, propício para o seu crescimento. Nosso coração está preparado para colher a palavra de Deus e transformá-la em vida nova? Será que estamos assim com o coração preparado para acolher essa palavra de Deus? Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, em todas as quatro conjunturas que Jesus nos apresenta neste Evangelho, quando explica sobre a semente que foi plantada, as pessoas ouvia, entretanto, somente deu fruto de perseverança aquela que ouviram com um coração bom e generoso. Meus irmãos, queridas irmãs, o terreno bom e generoso é aquele coração que se deixa tocar pelo Espírito Santo e dá liberdade para que ele se manifeste vivamente. A semente é sempre uma só, a palavra de Deus. Porém, não nos basta o estar presente e escutá-la com nossos ouvidos. O mais importante é ter um coração largo, que não questiona e que acolhe a mensagem de Deus, deixando-se conduzir pelo seu Espírito. A situação do terreno, isto é, do coração, faz toda a diferença no plantio. Mas se não houver cultivo, a semente morre. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o coração que não tem profundidade é superficial e não consegue alcançar a palavra de Deus. O coração preocupado com os afazeres da vida também é solo impróprio para alcançar os mistérios de Deus. Um coração
preso a si mesmo e aos sofrimentos, às dificuldades, é chão inútil para que germine alguma coisa frutífera. Deus conhece todos os corações e sabe o que é providencial para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Ele nos instrui, Ele nos orienta por meio de sua palavra que sonda e desvenda o nosso íntimo e ilumina a nossa inteligência. Quando abrimos os ouvidos espirituais, o nosso entendimento também se alarga e nós podemos, com toda certeza, dar frutos que possam alimentar o mundo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, como é o terreno do seu coração? Você duvida da palavra de Deus? Você costuma discordar quando alguma mensagem vem de encontro a seus interesses? Como você tem acolhido a palavra de Deus? Você também semeia? E quando o terreno não é bom? Quando o terreno dá trabalho, o que você faz? Desiste ou insiste na semeadura dessa palavra para poder colher os frutos? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai, reconhecendo o quanto nos custa ser fiel ao projeto do reino, peçamos ao Pai a graça de ser fiel até o fim, perseverando no compromisso assumido com Deus, assumido contigo. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia. E que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.